Descrição de imagem do slide de abertura. O logo da Isaac Brasil está centralizado. Nele está a representação de uma rede com fios e pontos brancos, sobre um fundo retangular bordô, e ao lado está escrito Isaac Brasil. Abaixo do logo lemos: Junho é o mês da conscientização da afasia. Queremos falar com você sobre o tema Comunicação Suplementar e Alternativa na Afasia. Professora Regina possui feições orientais, cabelos pretos e curtos, casaco branco e lenço colorido sobre a gola. Está diante de uma porta de madeira branca gradeada com vidro. Na sua direita há um vaso de orquídeas brancas. Olá, sou Regina Ilchonchon, fonoaudióloga, professora do curso de fonoaudiologia da Unicamp. Agradeço o convite da Isaac Brasil para falar um pouco de um tema que me é muito caro, que é a comunicação suplementar e alternativa na afasia, neste mês da afasia. Trata-se de tema que eu me dedico há mais de 40 anos, há 15 anos especialmente na afasia. Então tem sido um privilégio conviver com pessoas com afasia e alunos envolvidos nessa atuação, seja alunos da graduação de fonoaudiologia, do pós-graduação, aprimoramento de fonoaudiologia em neuro e residência multidisciplinar. Eu fiquei pensando em como abordar esse tema e num primeiro momento a gente sempre pensa nas imagens, nas pranchas de comunicação, nos aplicativos, mas depois eu optei por contar um pouco das pessoas e de suas histórias, né? Histórias dos seus Josés, Luiz, Idaci, Maria, Castorino, Dilza, pessoas que foram donas de casa, professora, ferroviário, mecânico, pedreiro, terapeuta ocupacional, que eram pai, mãe, filho, filha, né? Então, nesse começo do trabalho, um dos exemplos que foi mais significativos para a gente foi uma terapeuta ocupacional que tinha o jargão e sal, e sal, e sal. E num dos primeiros momentos que a gente apresentou a comunicação suplementar alternativa com a música Carinhoso, ela cantou toda a letra da música, né? Então foi um momento assim de muita felicidade, alegria para ela de poder cantar a música. Num outro momento a gente teve um rapaz que ficou afásico muito jovem, que já tinha vivido em alguns outros países e ele queria contar os países que ele tinha passado. Então uma das alunas teve a ideia de procurar o mapa mundi no tablet e ele pôde então contar onde ele esteve, o que aconteceu. Então assim, esses anos todos de trabalho com a comunicação suplementar alternativa com pessoas com afasia mostrou diversas histórias que puderam ser contadas por meio de fotos, de imagens, né? As pessoas poderem contar as coisas que elas gostam de fazer. A gente teve uma oportunidade de um congresso de comunicação suplementar alternativa que a gente organizou na Unicamp, que uma das convidadas internacionais, a Diana Wagner, mostrou um exemplo de uma atividade muito simples para construir uma poesia, que era, por exemplo, você nomear frases por meio de cores. Vermelho é, azul é, verde é, e ao final você tinha uma poesia. Nós fizemos isso com um dos nossos grupos de afásicos e no final quem nomeou a poesia foi justamente uma senhora que não sabia ler nem escrever, tinha uma vivência cultural restrita por conta da religião e ela nomeou o título da poesia justamente com aquilo que o grupo lhe era significativo, né? O título da poesia foi Amigos, Amigos e Coração, né? Então foi um trabalho que começou há muitos anos sem impressora. Então eu tinha na Unicamp, não tinha impressora colorida, então eu imprimia na minha casa. A gente recebeu os primeiros tablets por meio de projetos de pesquisa, mas aí não tinha os aplicativos. Então, assim, foram algumas dificuldades que a gente foi superando ao longo do tempo, né? Os alunos de graduação, ano a ano, mudavam nos estágios e sempre no começo do ano tinha aquele primeiro impacto, né? De como conversar com as pessoas com afasia, como conversar com quem não fala, né? Eles sempre tinham essa surpresa muito grande de como é que é falar quando a pessoa
fala, né? Mas falta a palavra que ela quer, né? Então, dependendo do tipo de afasia. E uma outra dificuldade também, às vezes, que os alunos encontravam era como lidar com a labilidade emocional também presente na afasia. E aí, ao longo do processo de trabalho com a CSA, vem as descobertas. Então, a importância do olhar, do sorriso, do gesto, da música, do artesanato, da culinária, associada às pranchas de comunicação pela comunicação suplementar alternativa, que possibilitaram, então, narrar as histórias, possibilitaram fortalecer esses vínculos, superar a falta da palavra que a afasia proporciona, né? Esse trabalho cresceu ao longo dos anos e aí a gente passou a ocupar outros ambientes, como as enfermarias do Hospital das Clínicas da Unicamp. E aí esse trabalho com as pessoas com afasia em situação de vulnerabilidade comunicativa por diferentes condições clínicas começou também a ganhar uma outra proporção, aí envolveu as residentes também, né? E aos poucos esse trabalho foi proporcionando tanto às pessoas com afasia quanto aos alunos envolvidos possibilidades de superar esse impacto do não falar ou descobrir que é possível se comunicar mesmo que falte as palavras, né? Então, esses anos de convivência e de trabalho com a comunicação suplementar e alternativa na afasia mostrou, então, esses caminhos, né? Os caminhos da comunicação suplementar na afasia, mostrando que falar é possível, mostrando que é possível preencher as faltas de palavra que a afasia provoca, superar esse estado emocional, né? E desvendar, então, as histórias das pessoas e poder então desenvolver um trabalho, fortalecer laços, mostrando então os caminhos possíveis pela comunicação suplementar e alternativa. Fico à disposição para outras conversas. Obrigada. Audiodescrição. Slide de fundo branco com o título: Quando faltam palavras para a pessoa com afasia, o grupo SSA ajudam a resgatar memórias, favorecer a comunicação e a estreitar laços. As imagens exemplificam o trabalho desenvolvido. Imagem 1, CSA e canto. Prancha com 10 símbolos que representam a escrita da letra da música Carinhoso. Imagem 2, CSA e alimentação. Prancha com 5 símbolos de alimentos para responder à pergunta: o que é mais difícil comer? Imagem 3, CSA Histórias de Vida. Sobre uma mesa estão papéis e fotografias manuseadas por uma pessoa de quem só aparecem as mãos. Imagem 4, CSA e linguagem imitando a arte. 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, posam para a foto como se estivessem caminhando em fila, imitando a imagem ao lado da famosa fotografia do grupo de música Beatles, em que os 4 componentes da banda em fila atravessam a rua sobre uma faixa de segurança. Imagem 5, Grupo CSA. Favorecem a linguagem e a interação. Ao redor de uma mesa, um grupo de 7 pessoas estão interagindo por meio de símbolos de comunicação alternativa. 2 mulheres sorriem. No canto esquerdo, ao lado do título, encontra-se o logo da Fonoaudiologia Unicamp e no canto direito a frase Fonoaudiologia Unicamp participa. Abaixo, o logo da campanha Junho, mês de conscientização à afasia da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Em coluna abaixo, os logos da ISAC Brasil, da Lalimo, Liga Acadêmica de Linguagem e Motricidade Oral da Unicamp e o logo da Unicamp.